Olá, está no ar o programa Silvana Rezende, hoje com uma entrevista muito especial, com um economista respeitado no Brasil. Ele foi diretor do Banco Central, é o Alexandre Schwartzman. Vamos falar com ele sobre as previsões, o que pode vir por aí na economia brasileira, a situação que está muito difícil hoje, o que a gente pode esperar. Emprego está reduzindo. Infelizmente, as vagas a cada mês, nós estamos vendo menos vagas. O dólar está subindo, a inflação está subindo também. E aí, o que nos espera para esse novo ano? Vamos então à entrevista especial com Alexandre Schwartzman. Então, estamos aqui com Alexandre Schwartzman. Um prazer estar com você, você que está passando por Ribeirão Preto, como eu disse. E nós queremos saber justamente, o novo ano está aí, né? Se avizinhando, está chegando, previsões econômicas para esse próximo ano. O nosso programa é voltado para o mundo corporativo, para o empresário, para quem está querendo se qualificar, para quem está querendo sucesso na vida. Como é que esse ano pode parecer para quem está nesse ponto? Eu acho que vai ser um ano bastante difícil, né? Que a gente já está saindo de uma situação delicada, a gente está numa situação que o crescimento já está baixo, a inflação já está alta, né? A gente tem desafios importantes e o que parece é uma falta de, primeiro, reconhecimento do tamanho das dificuldades, né? E obviamente por não reconhecer o tamanho das dificuldades não parece que vai haver uma correção de rumo. Então o mais natural seria um governo insistindo no mesmo tipo de política que ele fez nos últimos anos e obviamente a insistir nesse tipo de política ele não vai obter nada muito diferente. A gente está falando aí de um ritmo de crescimento muito baixo, né? O consenso de mercado é talvez até um pouquinho melhor do que o crescimento de 2014. Eu, francamente, duvido, acho que não tem motivos para o crescimento ser nem um pouquinho melhor. Acho que, se qualquer coisa, vai ser um pouquinho mais baixo. Então, está falando talvez mais um ano aí de estagnação. Essa situação de baixo desemprego não me parece uma situação sustentável, né? Um país que não cresce, em algum momento a taxa de emprego volta a subir e tem coisas importantes para serem feitas no sentido de corrigir preços que ficaram defasados, etc. Então significa que também é um ano em que a inflação não arrefece. Então a gente olha sempre o conjunto da obra, não é um conjunto bonito, né? Então 2014 acho que vai se perpetuar em 2015. Alexandre, eu quero muito aproveitar a tua presença aqui no nosso programa até para ter uma aula de economia também e a gente poder passar isso para quem está nos assistindo, né? Não está indo bem, pode não ir bem, trocando em miúdos, para a gente que está ali no dia a dia, o que é que está sendo feito de forma errada e que teria que ser melhorado? Olha, não sei se o programa vai ser longo o suficiente para isso, mas muito tempo para explicar, tem muita coisa. Vamos lá, acho que tem algumas dimensões em que essa coisa está errada. Uma, vamos dizer, mais de curto prazo, outra mais de longo prazo. Deixa eu começar com curto prazo. Curto prazo é o que a gente chama de gestão de política econômica, então é basicamente o gasto público, o que se faz com taxa de juros, o que faz com taxa de... Vamos uma coisa de cada vez. Gasta-se mais do que arrecada, ou seja, nós todos pagamos impostos o tempo inteiro no pãozinho que a gente vai comprar, na mensalidade da escola que a gente paga, na passagem de ônibus, no combustível, no salário que a gente ganha, nós pagamos uma parte, o empresário paga uma outra parte, não é isso? Tudo isso, uma parte vai para o governo federal, dependendo do tipo de imposto, outra parte para o estado, outra parte para o município. Tá. O governo federal, principalmente nesse momento, está gastando mais do que recebe, ou seja, você tem o seu salário, você está gastando mais do que você recebe todo mês. Dá um problema. E não era assim, quer dizer, nós viemos de uma situação na qual o governo gastava menos do que ele arrecadava. Então, obviamente, o endividamento dele vinha caindo. E está gastando mais, vamos explicar, né, gente? Está gastando mais com coisa boa. Infelizmente, está gastando mais com corrupção, muitas vezes, com mau uso do dinheiro público, né? Porque às vezes são obras superfaturadas, as obras valem um valor, mas geralmente paga-se mais por elas. Cabide de emprego, muita gente. Olha, acho que o que é muito claro é o seguinte, esse aumento do gasto público não virou investimento público. Se ele tivesse virado estrada, porto, aeroporto, energia, você fala, bom, a gente gastou, mas deixou algo. A gente está gastando
a gente está gastando e nós não estamos gastando para o futuro, a gente está gastando hoje. Então é o que a gente chama o gasto corrente. É um gasto que às vezes, sei lá, um gasto social, ele é tão importante e tal, mas a verdade é a seguinte, ele não vai resolver o nosso problema futuro. Então para a gente crescer mais, a gente precisa de mais infraestrutura, a gente precisa de mais estrada, a gente precisa de mais ponte. Não é ali que o nosso gasto também. Então, primeira coisa, então, diagnóstico lá, nós gastamos muito mais do que nós gastávamos lá atrás. Não é que a gente arrecada pouco, a gente arrecada também bastante. O Brasil, quer dizer, cada 100 unidades de produto, né, que aparecem anualmente, o governo toma para si, tributa 36 e sobra 64 para a gente. Ele está tirando da sociedade mais de 1/3 do que essa sociedade produz. E isso não é suficiente para pagar todo o gasto que esse governo tem. Então, então a gente tem esse problema. Resultado disso, isso, entre outras coisas, pressiona a inflação. Como a gente também não consegue... Como é que isso pressiona a inflação? Eu estou gastando mais do que eu arrecado, eu tenho que arrumar um jeito de fazer mais dinheiro. E aí eu acabo repassando o governo taxas pelos produtos. Quer dizer, não fala, o PIB, o PIB a gente chamou, que foi produzido no determinado ano, é um certo valor. Você tem um governo lá que está tomando para si uma parte, né, as pessoas vão ter que disputar o que sobra. E se você disputa o que sobra, os preços sobem. Particularmente aquilo que não pode ser importado, né? Porque aí tem outras consequências, mas aquilo onde não pode ser importado, serviços, né? Escola, né? Avião, quer dizer, passagem de avião, né? Advogado, médico, meu exemplo favorito, óbvio, que é corte de cabelo, né? Então, isso não pode ser importado. Então, o governo disputa esses serviços, os preços sobem. Então, essa é uma... E aí o que acontece também, né? O governo precisa de mais dinheiro. Por conta disso, ele acaba tirando mais impostos. Por conta disso, por tabela, as empresas tendo menos dinheiro para consumir ou para gastar no dia a dia, ele tem que aumentar o seu preço e aí a inflação aumenta também. Então, isso na parte do serviço. Agora, e o outro problema, algumas dessas coisas podem ser importadas. Então, se basicamente o governo e o setor privado estão gastando mais e a gente não consegue produzir, isso tem que vir de fora. Então, você tem que importar mais para, basicamente, saciar o que o governo consome e o que o setor privado consome. Então, anos atrás, nós tínhamos superávites nas nossas contas externas. Hoje nós temos déficits, né? E esses déficits são crescentes. Quer dizer, hoje o Brasil tem um déficit com o resto do mundo que é equivalente a quase 4% daquilo que a gente produz num ano. Não é um número extraordinariamente alto, mas já é uma coisa para a gente prestar atenção. Então, a política fiscal, a política de gastos tem impacto sobre a inflação, tem impacto sobre o que sobre as nossas contas externas. O Banco Central deveria estar atento a esse tipo de coisa. E, obviamente, calibrar a sua política, né, no sentido de, o governo está gastando muito, eu vou ter que subir a taxa de juros para compensar. E aí você consegue evitar os piores efeitos da inflação. A gente vai explicar isso aí já já. Eu quero uma outra coisa também, o malefício, no caso dessa importação também que está maior, acaba gerando mais emprego lá fora e menos emprego aqui dentro também. Se bem que aqui a economia já está praticamente, a gente não consegue produzir mais, basicamente porque a gente já empregou todo mundo. Mas aí que tá, tem um dado muito, a gente que trabalha nessa área de gestão de pessoas, de emprego, a gente vê, por um lado, que as empresas não estão ampliando o número de vagas. Esse concorda? Eu não concordo. E aí, como é que o governo fala que está reduzindo ou que o número de pessoas, que não está faltando vaga? Espera um pouquinho. Na verdade, tem menos gente procurando vaga. Exatamente. Esse ponto que você levantou, acho que é essencial. Quer dizer, se você for olhar, não é verdade ao longo desse período todo, mas em particular nesse último ano, a geração de impostos é zero quando não é negativa. Tá? Então, que milagre é esse que a taxa de emprego está caindo? Simplesmente as pessoas estão abandonando o mercado de trabalho. Tem muita gente saindo, particularmente na população jovem, né, na faixa de 18 a 24 anos, tem muita gente saindo do mercado de trabalho e a gente não entendeu muito bem porque isso está acontecendo. Por quê? As pessoas falam que tem muita gente jovem, por exemplo, que está optando por por estudar só e depois começar a trabalhar. Mas isso em um ano, né? Aconteceu uma mudança dessa? Vem acontecendo ao longo dos últimos 3, 4 anos. Ainda assim, quer dizer, as contas que a gente faz, não dá para explicar isso tudo por mais gente trabalhando. Agora, eu não sei se ainda não fizeram uma conta.
não fizeram uma conta se tem alguma coisa a ver também com a quantidade de pessoas que não estão procurando trabalho porque tem bolsa demais. Eu não sei até onde também, se isso também, porque as pessoas falam o seguinte, se eu estiver trabalhando, não são todas as pessoas, nós sabemos muito bem da importância dos programas sociais, mas eu acredito particularmente que o programa social é muito importante no momento para alavancar a pessoa, para tirar a pessoa da fome, né, daquele momento maior, pior ali. E depois nós temos que caminhar essa pessoa para o meio do trabalho, para a dignidade realmente. Não, acho que o Bolsa Família, da forma como ele foi concebido, ele é um bom programa. Quer dizer, basicamente, se você faz uma transferência de renda para a família com uma contraparte importante. A contraparte é mandar a criança para a escola, mandar a criança para o posto de saúde. Se ela é melhor educada, tem uma saúde melhor, significa que ela tem condições de se inserir no mercado de trabalho quando ela crescer. A observação da contraparte não tem sido muito boa. Ainda assim, eu acompanho um pouco da pesquisa nessa área, não se conseguiu mostrar uma relação muito clara entre Bolsa Família e essa decisão de trabalho na faixa de 18 a 24 anos. Com uma ressalva importante, os números a que eu estou me referindo, são os números que a gente tem disponíveis, são números que se referem a 6 regiões metropolitanas do Brasil. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza e Salvador. Então são só 6 regiões metropolitanas que são importantes, mas são regiões metropolitanas, então não captura interior, não captura sertão. Então a gente pode estar perdendo um pedaço. Nessas regiões metropolitanas, o Bolsa Família é menos importante, porque é uma região onde tem naturalmente mais emprego, embora haja miséria, não é uma miséria tão endêmica quanto em outras regiões. Então feita essa ressalva, nesse universo de pessoas, o Bolsa Família não parece ser uma coisa relevante na decisão de não buscar emprego. Tem um trabalho recente de um colega meu, de INSPER, onde eu dou aula, que foi também, por coincidência ou não, colega meu de mestrado na USP, o Naércio Menezes, né? E o Naércio é um economista extraordinário. O que ele achou é o seguinte, houve um aumento na renda familiar, não de Bolsa Família, mas ligado ao próprio aumento do salário do chefe da família, eventualmente da esposa, etc. Então, a renda familiar cresceu. E essa geração, muita gente não está trabalhando e não está indo para a escola. Não explica tudo, a gente tem que colocar um pouco o esforço de educação, um pouco do que o SNAS chamou os nem trabalham, nem estudam. Essas duas coisas parecem estar acontecendo. A primeira é um bom desenvolvimento. Se a pessoa saiu do mercado de trabalho, ela vai ter um impacto negativo no primeiro momento, mas ela volta melhor qualificada lá na frente. Se a maioria for os nem, a gente tem um impacto negativo e não tem nada lá na frente. Então aí o problema é mais... Colapso à frente. Nós vamos continuar esse papo, está muito bom. Daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui.
Estamos de volta e hoje nós estamos entrevistando o economista respeitado no Brasil, Alexandre Schwartzman. Neste bloco nós vamos falar sobre a necessidade da qualificação da mão de obra e nós trazemos números aí interessantes. Fica de olho. A gente estava falando no bloco anterior sobre a questão de empregos, né? Na verdade, o número de vagas não está aumentando, pelo contrário, está diminuindo pela crise que a gente vem percebendo. E os números, por outro lado, dizem que não tem gente desempregado, ou seja, não aumentou o número de desempregados. E a gente estava justamente tentando explicar isso, né? Ou tem gente, como você colocou, saindo do mercado, tem gente que está estudando por mais tempo, os mais jovens, né, para depois ir para o trabalho, mas tem também a tal da geração neném, né, que pode ser essa, que não quer estudar e que nem quer trabalhar. E aí eu venho trazer uma questão para você. Você é acostumado com o mercado internacional também. Para onde que a gente caminha, um país que está em desenvolvimento, com uma mão de obra que hoje a gente já sente a dificuldade de qualificação, isso pode causar um colapso em breve, ou seja, por mais que o país queira crescer, essa questão da desqualificação e da geração neném faz com que outro problema aconteça, né? Sim, isso acaba transparecendo de uma forma, quer dizer, em última análise, isso reduz a nossa capacidade de crescimento. Então, se a gente não tem, para começar, gente disponível, porque as pessoas saíram do mercado de trabalho, você não tem quem empregar, você não vai produzir mais. A alternativa, mas você pode produzir mais se você aumentar a produtividade. Perfeito, mas como é que a gente vai aumentar a produtividade? Bom, qualificação, a gente já viu, já respondeu, quer dizer, se a qualificação não está aumentando, dificilmente vai vir por aí. Então a gente poderia aumentar o investimento. Maravilha, também poderíamos aumentar o investimento. Você pegar um exemplo simples, você põe uma estrada melhor, o mesmo caminhoneiro que demorava 3 dias para fazer uma viagem, faz essa viagem em um dia, então ele consegue fazer 3 viagens, aumenta a produtividade. Só que você precisa ter um investimento em infraestrutura. E a verdade é assim, o investimento no Brasil vem caindo de uma forma consistente. A gente já não investia muito, quer dizer, de tudo que a gente produzia num ano, a gente separava ali, de cada 100 unidades, você separava 19 para investir. Hoje, né, a gente de cada 100, a gente tem separado 16 para investir. Então, obviamente, você cresce menos. Então, onde isso aqui está transparecendo, quer dizer, esse esgotamento da mão de obra, esse esgarçamento da infraestrutura, a falta de qualificação, etc., ela está transparente na taxa de crescimento. Não é por outro motivo que o Brasil, que vinha numa toada de crescimento de 4% ao ano, quando tinha gente desempregada, você simplesmente podia botar a pessoa que estava desempregada para trabalhar, crescia a 4%. Quando acabou isso, quando acabou essa disponibilidade de mão de obra, a gente cresce a 1,5% mais ou menos. Agora, como é que a gente pode explicar também, e comparando com outros países, da experiência que você tem, a questão da qualificação? Nunca se estudou tanto, ok? Nunca se fez tanta faculdade, nunca se abriu tanta faculdade como hoje. E por que a gente continua com gente desqualificada? Porque as exigências também estão mudando, né? Eu acho que esse é um ponto importante. A gente tem um mundo, talvez essa qualificação que a gente está conseguindo produzir hoje, talvez ela fosse adequada para um mundo de 20 anos atrás. Hoje a demanda é outra, né? E a verdade é a seguinte, nós estamos nos mexendo, mas isso aqui é uma corrida. A gente está se mexendo e os outros também estão se mexendo. O Brasil não é... A gente está só aumentando a quantidade sem aumentar a qualidade? Eu acho que boa parte foi isso. Quer dizer, o Brasil, lá em meados dos anos 90, conseguiu botar todas as crianças na escola, que é um feito. Mas que escola que a gente está falando? Quer dizer, como é que a gente mede isso? Sempre de uma forma imperfeita, mas a gente tenta. Então existe um exame internacional chamado PISA, que é um exame que permite você comparar estudantes de diferentes países. Estamos muito atrasados. E o Brasil, assim, está sempre na rabeira do PISA. O único consolo que tem no PISA é que a gente está à frente da Argentina. Fora isso, o que também diz muito porque a Argentina fracassou. Era um país que não deveria estar lá desse jeito. Mas é isso, quer dizer, a nossa educação não tem sido suficiente para atender os requisitos do mundo moderno. Então, você não o que os outros países estão fazendo, os desenvolvidos estão fazendo para isso, para conseguir dar essa qualidade? Deixa eu te dar um número, está no livro que eu escrevi junto com o Fábio Jambiage, né? A gente fez um livro justamente para explicar porque o Brasil não cresce. E tem um conjunto de dados que eu obtive lá na OCDE que é sensacional. Eles quebram por gerações. Então pega assim, a geração de 55 a 64 anos
né, como é que ela era. Então, no Brasil, nessa geração, 9% fizeram ensino superior. E da geração de coreanos, 12% fizeram ensino superior. Coreia um pouquinho melhor, mas não muito. Aí pega a geração de 25 a 34 anos. 12% dos brasileiros têm formação superior. 64% dos coreanos entre 25 e 34 anos têm educação superior. Então, por que será que a Samsung funciona na Coreia? Porque eles formam gente extraordinariamente bem qualificada. Eles formam engenheiros. A gente não também. Não, é o fato que eles fizeram um esforço educacional. Não foi só colocar em escola, foi colocar em boas escolas. Então existe, e aí quanto disso é cultural, aí já é uma coisa mais distante do meu mundo de economista. Sim, é muito mais antropologia, muito mais sociologia. É importante a gente saber desse tipo de coisa também, mas obviamente entre os coreanos, de maneira geral, entre os asiáticos, a questão educacional sempre foi mais bem tratada. E eles estão sempre à frente dos dados do PISA, né? Sim, aí você vai ver o PISA, que obviamente Coreia está lá nos primeiros lugares, né? Japão está nos primeiros lugares. Então, é isso, quer dizer, você tem muita gente sendo educada, educação de boa qualidade. E bem educada, né? E aí, acho que tem a ver com a questão de... você precisa medir desempenho de professor. O professor no Brasil não admite que o desempenho dele seja medido. Tempos atrás eu estava ouvindo a Marilena Chauí, quem de tantas pessoas, assim, revoltada porque as pessoas estavam tentando traduzir em números o que a USP estava fazendo. Não, que isso não é um número, que essa é uma visão neoliberal de mundo. Pode falar o que for. A verdade é que a USP não está bem ranqueada, ela não forma os melhores engenheiros do mundo. As faculdades coreanas, as universidades coreanas formam. Então é isso. Você vai ter a Samsung lá, vai ter a Hyundai lá, e aqui a gente vai ter o quê? Vai ter muito pouco. Onde a gente tem mão de obra boa, ITA. Né? A gente conseguiu fazer uma indústria aeronáutica, não veio do nada, ela veio porque houve um esforço no sentido de fazer o ITA, de fazer o CTA. A gente tem uma Embrapa, que é um centro de excelência. Aí você monta um agronegócio. Então, minha primeira oportunidade. Você conhece bem. Tem uma honra tremenda. Não, é um orgulho do país. Então, onde a gente consegue fazer resultados de ponta, a gente obviamente vai ser um país que vai ter esse tipo de desempenho. Então, a exploração do cerrado ou o surgimento de uma indústria aeronáutica num país. Mas o que a gente sente também a falta é que muitas vezes as faculdades elas não estão falando a linguagem do mercado, né? Elas não estão sabendo o que é que o mercado está precisando realmente. E aí, todo ano, são liberados no mercado, gente que tem teoria, gente que tem, mas que muitas vezes até é educado por quem não tem a prática, para quem não vivenciou o mundo lá fora. E tem essa visão profundamente anti-mercado, né? Na Universidade Brasileira, na própria USP, onde eu me graduei, etc., existe todo um movimento no sentido de tentar impedir que os institutos, de alguma forma, se liguem ao setor privado, porque não, tem que ser, aquele setor público ele não pode trabalhar com o setor privado. Obviamente você tem que criar as regras que permitam isso, não pode ser um vale-tudo, mas enfim, você não pode prescindir dessa interação com o setor privado. Se a gente tem um outro exemplo clássico, é o Vale do Silício. O Vale do Silício, não por acaso, aparece em torno, eu nem vou falar o nome daquela universidade porque é uma rival de onde eu fui, eu estudei em Berkeley, então a gente não fala o nome da outra, mas obviamente apareceu em volta do campus daquela universidade do outro lado da Bahia, né? Então é uma interação muito forte entre o setor público, o setor privado e as universidades. Então essa foi uma diferença que você percebeu lá? Com relação, por exemplo, eu sinto que falta aqui nas escolas brasileiras mais extensão, ou seja, um trabalho dentro da faculdade, mas que depois ele vá ser experimentado lá fora. Acho que a integração é muito maior. Veja, a universidade onde eu estudei, a Universidade da Califórnia, em Berkeley, era uma universidade pública. Então, assim, da mesma forma que a USP. Paga, diga-se de passagem, mas era pública, sendo que ela pertencia ao estado da Califórnia. Agora, um dos exemplos que eu lembro bem é a parte de ciências de computação dividir um prédio com economia. Agora, o interesse de empresas ali da região da área da Bahia, de São Francisco, eles deram um prédio novo
para a ciência da computação, para que eles tivessem melhores condições de... Porque sabia que aqueles profissionais depois iam trabalhar para ele. Exatamente. Então, essa integração é muito forte lá. E, obviamente, a universidade não tem nada contra, pelo contrário. Tudo embora ela seja uma universidade pública, ela precisa de recursos. Mas se isso acontecer no Brasil, vão falar que é neoliberal. Vão falar que é mercantilista. Vão falar que é mercantilista, exatamente, que a escola não vai estar... Né, Mas é uma visão muito equivocada, né, Alexandre? Uma visão equivocada. E aí nós vamos ficar na lanterna sempre. Nós estamos na lanterna, em parte por isso. A gente tem uma visão atrasada do que é a universidade. E do que o mercado está precisando hoje. Por isso que você precisa ter essa proximidade. Se você tem essa interface, de uma forma ou de outra, né, pela proximidade você acaba, não, eu estou precisando mais gente nessa área. Você vai naturalmente, a escola vai tentar formar mais gente nas áreas que são mais necessárias. Certas habilidades que precisam ser adquiridas, quer dizer, se você está muito isolado, você nem sequer percebe isso daí. Você vai receber esse sinal 3, 4, 10 anos depois. É um sinal que você precisa receber na hora. Então, a proximidade, a interação é importante. É importante na formação, na qualificação. Ok. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais, Alexandre. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial, a cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim... Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. E é aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá.
Voltamos para mais um bloco do nosso programa e agora Alexandre Schwartzman vai falar para a gente sobre as perspectivas da economia brasileira para esse 2015. Nós vamos continuar aqui o nosso papo de hoje com o nosso entrevistado especial que está passando por Ribeirão Preto, num evento em Ribeirão Preto, ele já foi diretor internacional do Banco Central, como a gente já colocou no primeiro bloco, e é economista, e é consultor. E eu queria agora, Alexandre, resgatar aquilo que nós falamos, né, na primeira parte do programa, que é com relação aos pontos que fazem com que o próximo ano não tenha aí um sinal verde para a gente, né? Você começou falando da questão da nossa dívida, que o governo federal está gastando mais do que arrecada. Você falou de outros pontos também. Vamos lá, dá para simplificar esses pontos? Retomando isso. Eu acho que tem a questão da inflação. Claramente, isso já vem há algum tempo, o Banco Central abandonou a operação clássica do regime de metas. O que é o regime de metas? O Banco Central tem uma meta para a inflação, no caso do Brasil 4,5%, e você vai fazer força para entregá-la ao redor de 4,5%. Então você está para cima, você sobe a taxa de juros, você está para baixo, você corta a taxa de juros e vai tentando fazer com que ela fique ali perto da tal meta, né? Então, e a meta é sempre medida em dezembro, então a chance de em dezembro determinado você estar exatamente na meta é baixa, mas você tem que fazer que ao longo do tempo ela fique ao redor disso. Por quê? Porque daí quando você perguntar, o cara que vai fazer um projeto de investimento, fala, qual que vai ser a inflação daqui a 5 anos? Eu não faço a menor ideia de qual vai ser a inflação daqui a 5 anos. O que eu sei é que o Banco Central vai fazer força para ela ficar em torno de 4,5% ao ano. Então eu posso... Mas como é que é isso, hein? Para o leigo, como é que estar na meta segurar a inflação? Olha, claro que tem que estudar muito para saber fazer isso, né? Isso como você falou, para você explicar. Mas para o leigo, assim, como é que é manter na... Não, no básico ela é relativamente simples. A inflação está ameaçando ficar acima da meta, a gente sempre olha para frente. Então nos próximos 12, 18 meses, você vai ter que subir a taxa de juros. Ela está ameaçando ficar abaixo da meta. Europa, por exemplo, a inflação está lá embaixo. O que você baixa a taxa de juros até onde puder. Ou seja, aumenta a taxa de juros para que, vamos supor, eu preciso de um empréstimo, não é isso? Eu vou pegar esse empréstimo, mas eu vou ter que pagar mais caro para ele. Aí você vai querer pegar menos empréstimos, vai querer gastar menos, à medida que você gasta menos, a inflação cai, e o contrário também é verdadeiro. Porque o comércio vai vender menos, o comércio vendendo menos, a indústria vai fabricar menos e vai causar desemprego lá atrás também. Exato. Então, é um outro lado. É o outro lado dessa história. Então, é assim que opera. Mas é um preço que tem que se pagar num momento sério que está agora. É o preço que você tem que pagar. Porque a gente tem uma gordura aí também. Exatamente. Agora, se você mantém a inflação ali pertinho da meta, se ela escapou um pouquinho, você sobe a taxa de juros, ela baixou um pouquinho, você baixa, o que acontece? A inflação fica perto da meta e o desemprego não flutua muito. Então, mas esse governo não perdeu completamente essa estrada aí? Pois é, se você... Aí que foi o erro. Quer dizer, então, o Banco Central operou assim durante um tempo. No período que eu tive no Banco Central, a gente certamente operava dessa forma, e mesmo um tempo depois que eu saí do Banco Central, continuaram operando dessa forma. Nos últimos anos, não. Mas eles permitiram que a inflação fosse ficar ali na casa de 6, 6,5%. Por que eu digo isso? Porque a meta no Brasil é 4%, mas considera-se atingida se tiver até 2 pontos a mais ou 2 pontos a menos. Então 6,5% é o limite máximo. Então você fala, já que eu não preciso entregar 4,5%, 6, 6,5% vai ser considerado, eu posso baixar a taxa de juros hoje e deixar a inflação ficar lá em cima. Só que ela ficou lá em cima, né, e a conta começou a aparecer. Então, perdeu o ponto, na verdade, né? Não teve atenção. Você acha que isso é por quê? Desqualificação da equipe? Eu acho que é falta de independência, quer dizer, ao contrário do que foi a nossa experiência no Banco Central, em que nós basicamente, né, a gente vai fazer o que acha que é certo, se quiser demite a gente. Ninguém quis, então a gente acabou agindo de uma forma autônoma. Essa equipe não parece ter isso. Mas isso gera 2 problemas. Primeiro, quer dizer, se você está com uma inflação com 2 pontos, 1,5 ponto, aí você vai ter que fazer um bocado de força para trazer a inflação para baixo. E na hora que vai fazer força, aí o governo fala, não, mas não vai fazer força agora, né? Significa causar desemprego. Porque não fez na hora certa. Então esse é um problema. E vai causar mais desemprego ainda depois. Mais do que seria necessário. Então a gente perdeu a mão de fazer o ajuste de inflação lá em 2011. Então, na verdade, aquilo tudo que
a presidente usava contra os adversários, dizendo que os remédios que os adversários poderiam usar iria causar desemprego, o que ela deixou de fazer ou que ela vai ter que fazer agora vai causar mais desemprego? Lá na frente essa conta vai chegar e vai chegar, como dizia o Chico Buarque, você vai pagar e vai pagar dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Mas vai pagar. Ele, né? Ele que na verdade, acho que ele estava, quando fez essa música, ele não imaginava que um dia ele ia apoiar esse governo, não é isso? No caso ele estava falando do governo Médici, mas... Eu sei, mas que não ia vir, que não viria outro governo desta forma, né? E que agora para a gente pagar, né? Eu não sei se ele vai pagar junto com a gente, né, brasileiro. Acho que tem essa distorção, que é mais difícil você trazer uma inflação de 6,5% para a meta do que trazer uma inflação de 5% para 4,5%. Isso aí é óbvio, né? Cassiano, mas é verdadeiro. Vai ser mais custoso. Então perdeu-se a chance de fazer isso. O outro ponto importante é, já que a inflação está alta, e a gente não quer subir taxa de juros, a gente não quer causar desemprego, como é que a gente segura esse negócio? Faz o seguinte, não reajusta a gasolina. E energia? A gente também não reajusta a energia. Bom, só que isso tem um custo. A Petrobras passou anos vendendo gasolina no Brasil mais barata do que ela pagava a gasolina que ela comprava fora. Então ela perdeu dinheiro nessa história. A Petrobras se endividou. Fora isso, a Petrobras tem um caminhão de investimento para fazer. Então a Petrobras está com uma dívida imensa, vai ter que pagar. Então, em algum momento, você vai ter que subir o preço da gasolina para a Petrobras conseguir pagar a dívida. Mas tem outra coisa também, né, Alexandre? A Petrobras ficou com essa dívida imensa também porque fez negócios e negociatas muito ruins. Né? Não foi só o fato... Mas o controle de preço certamente não... Aliás, da questão do preço. A Petrobras é um exemplo. O outro exemplo são as empresas do setor elétrico. E as empresas do setor elétrico é a mesma coisa. Elas pagavam pela energia mais caro do que elas vendiam. Estão perdendo dinheiro. Um efeito colateral dessa história de controle de preço é o setor sucroalcooleiro, né, que investiu na expectativa de vender num preço, agora não consegue. Então, a nossa região, por exemplo, foi muito prejudicada por isso, muito prejudicada. E outra coisa, né, gera emprego. Nós temos cidades na nossa região, principalmente uma cidade chamada Sertãozinho, que vive em função também do setor sucroalcooleiro e por cadeia, né? Em cadeia tivemos problema, porque vende-se menos álcool, por conta disso, desemprega no campo, desemprega na indústria também, que tem empregos mais qualificados. Não, e é para trás e para frente, quer dizer, você deixa de comprar insumos, deixa de comprar máquinas, deixa de fazer investimento, piora por um lado, e as pessoas têm empregos piores, elas deixam de consumir. Então, é para os dois lados. E um outro mal também, que é a questão do meio ambiente, né? Porque, na verdade, é uma tecnologia que nós temos, uma matriz energética que nós temos, que é uma coisa brasileira, né? O que a detenção dessa tecnologia é nossa e a gente está perdendo. Exatamente. E aí, em última análise, como é que a gente explica isso? Olha, a gente pegou um setor altamente produtivo, como o setor sucroalcooleiro, e fez uma política que matou esse setor. Bom, obviamente o reflexo disso é na produtividade. Então, não controlar a inflação, quer dizer, gera problemas por causa da inflação, mas gera problemas adicionais porque você começa a fazer políticas para compensar que geram novas distorções. Então, a gente matou os investimentos em energia, matou os investimentos no agronegócio, matou os investimentos em fontes alternativas de energia. Então, tudo isso porque a gente não tomou conta da inflação. Então, o Banco Central que tome conta da inflação, a inflação baixa é um valor em si mesmo, mas ela tem repercussões para o resto da economia que são importantes. Isso foi ignorado de 2011 para cá e o custo está aparecendo, que a gente está com uma inflação ali em cima e aí vem a terceira dimensão que eu ia falar. Para segurar a inflação, eles não seguraram só o preço, seguraram o dólar. Porque se o dólar sobe muito, o preço dos importados sobe, o preço das coisas que a gente exporta lá fora também sobe aqui dentro, então para segurar, você segura o dólar. Você consegue impedir que a inflação estoure os 6,5%, mas você gera outros efeitos. Então a gente está causando um desequilíbrio enorme nas contas do país, porque você não gera o incentivo às exportações, não gera o desincentivo às importações. Então a gente passou, por exemplo, que era superavitário na sua balança comercial, passou a ser deficitário. Se a gente exportava mais do que importava, hoje a gente importa mais do que exporta. O que não necessariamente é um problema, mas pelas circunstâncias, como isso apareceu, isso é reflexo de um problema. Então, na gestão de curto prazo, a gente trocou os pés pelas mãos o tempo inteiro, seja na política de gasto, seja na política de juros, seja na política de câmbio. Então, o resultado que a gente vê é isso, é um país que cresce pouco,
um país que tem inflação alta, mesmo crescendo pouco, e um país que, mesmo crescendo pouco, tem déficit nas transações com o resto do mundo. Tem alguma coisa errada na política de curto prazo. Então, esse é um dos aspectos. Aí tem toda uma questão outra de longo prazo, que é uma agenda de produtividade, uma agenda de educação, que de alguma forma a gente tocou, mas que também foi abandonada, né? Que é um dado curioso, porque o próprio governo Lula, pelo menos o primeiro governo Lula, não foi um governo onde essa agenda tinha sido abandonada, pelo contrário. Porque essa agenda, na verdade, começou com o Fernando Henrique Cardoso? Ela começou até antes do Fernando Henrique. Mas a gente não gosta de dar muito crédito, mas parte dessa agenda começou com o próprio Collor. Parte dessa agenda foi feita pelo presidente Itamar, parte foi feita pelo presidente Fernando Henrique. Dá justamente bônus e dá os louros aí para quem fez isso tudo, para quem começou. Houve uma continuidade? Houve, e mesmo no governo Lula houve continuidade. A gente não parou o processo reformista, pelo menos até 2005, 2006. E foi, então, a reestruturação do setor de crédito imobiliário. O crédito imobiliário estava morto no Brasil e renasceu da cinza. Mas o problema é que o Banco Central pode ter funcionado de alguma forma no governo Lula, mas o restante do governo não funcionou da melhor forma, né? Porque o déficit, em outro sentido, nas contas públicas, a corrupção, infelizmente, corroeu grande parte do dinheiro naquele momento. No Lula foram 2 governos. Acho que houve um governo até 2007, 2008, que foi um governo que basicamente seguiu as linhas mestras do governo Fernando Henrique. E tem um governo pós-2008, 2009, 2010, que já é um prelúdio do que foi o governo Dilma. Então o governo Lula ele é um governo que em si já começou a transição para essa política econômica. Resumir, Alexandre, não sou economista, né? Sou uma jornalista aqui, mas de tanto ouvir, de tanto entrevistar, eu acho que resumir essa questão, vamos colocar como se nós vivemos a inflação, né? Sabemos o que é isso. Eu, como repórter, eu acompanhava nos supermercados aquele revolvinho, né? Que as pessoas colocando os preços, né? Todo dia remarcando, às vezes de manhã e à tarde. E eu imagino o seguinte, é como se um pai tivesse perdido o dinheiro, a família faliu, e esse pai falou, olha gente, a gente tem que agora segurar nossas contas, né? Vamos apertar, vamos parar de comer carne, vamos parar de gastar dinheiro e vamos economizar. Que foi no caso do governo Fernando Henrique. E esse pai conseguiu fazer com que a família passasse muito aperto em algum momento, mas conseguiu criar reservas para depois poder aproveitar isso e tudo mais, não é? E esse pai arrumou a casa nesse tempo e tudo mais e entregou essa casa e esse pai morreu. Não é? Esse pai morreu e aí chegou depois, a mãe casou com uma outra pessoa, não é? E aí casou com uma outra pessoa e esse outro entrou e falou, pô, tem dinheiro na reserva, não é? A casa está arrumada, eu preciso conquistar os meus enteados aí, então vamos gastar um pouquinho aqui, porque dá para gastar sim. E aí depois esse pai, esse padrasto no caso, né, para que queria fazer média com os enteados, foi embora. Depois veio uma outra pessoa que ele colocou para cuidar ali e essa pessoa falou, olha, vamos continuar porque a gente precisa conquistando esses enteados. Foi mais ou menos isso. Isso. Trocando em miúdos isso, mas lembrando que pelo menos o primeiro governo Lula ainda foi um governo, do ponto de vista de gasto, bastante austero. O padrasto quis ser um pouquinho firme no final, mas esqueceu de outras áreas. Na hora do consumo. Vamos economizar aqui, mas tá bom. Nós vamos agora fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Alexandre Schwartzman, que vai dar dicas do que você pode fazer nesse ano para tentar fugir da crise. Não saia daí. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui.
Estamos de volta com o programa Silvana Rezende. Olha, gente, todos os números indicam que a crise chegou, infelizmente. E é por isso que a gente está conversando hoje com Alexandre Schwartzman, um economista respeitado no Brasil, já foi diretor do Banco Central. E já que o governo não está fazendo a parte dele, nós vamos então ouvir Alexandre Schwartzman, que vai dar dicas de como nós, pobres mortais, podemos fazer para não sucumbir a essa crise. E eu quero saber o seguinte, as notícias que você nos trouxe não são nada alentadoras, principalmente para a gente que está num programa aí às vésperas do ano novo, né? Alexandre, se o governo não fez o que deveria fazer e se nos próximos tempos aí a gente não tem muita coisa boa que possa acontecer, o que o empresário pode fazer para minimizar a crise dentro da sua empresa? Eu acho que muito do que ele já tem feito, quer dizer, essa queda do investimento, já acho que é a reação natural de cautela do empresariado. Acho que não é um momento para tomar dívida, não é um momento para fazer grandes saltos, porque particularmente acho que o mercado interno é onde a gente vai sofrer. Eu acredito que a gente vai ver uma situação, um dólar provavelmente mais caro ao longo de 2015, porque acho que não tem muita alternativa para o governo fazer, né? Então, talvez quem esteja nos setores exportadores, eu acho que vai se dar um pouquinho melhor. Então, ficar atenção para o setor, para quem tem condições de exportar de alguma forma, não é para todo mundo. Então, aquele que é muito ligado ao mercado doméstico, ficar esperto, quer dizer, segurar o caixa, gerir bem, não tomar muita dívida, porque a coisa vai ficar complicada. Quem está mais ligado ao setor externo, acho que é bom ficar atento para as oportunidades que vão aparecer quando o dólar não ficar mais esses 2,55, 2,60, for buscar um pouco mais, 2,65, 2,70, 2,75, aí começa a ficar uma coisa mais interessante. Para as pessoas, de maneira geral, né, é chato falar isso, assim, mas não é também hora de fazer grandes compras, não. Quer dizer, se você não tiver uma condição muito boa para tomar um crédito, mas um crédito imobiliário que é mais barato, aí tudo bem. Mas assim, tomar crediário e comprar um carro novo, segura um pouquinho mais, aguenta um tempo, porque não está no momento de fazer isso. E entre outras coisas, porque nós não estamos mais naquela situação que nós estávamos há alguns anos, em que você podia sair do emprego e se recolocar muito rápido. Quem perdeu o emprego agora, provavelmente vai encontrar dificuldades para se recolocar daqui para frente. Então, mantenha reservas, não faça nenhuma loucura, não está no momento de fazer gastos extraordinários. É um momento que as pessoas devem ser muito cautelosas, muito austeras, eu acho que seriam os principais. Para os microempresários, micro e pequenos empresários que na verdade empregam aí, né, cerca de 70% da nossa mão de obra hoje, né, as micro e pequenas empresas por todo lado no Brasil. Os mesmos conselhos? Vale para todo mundo, né? Inclusive porque, de maneira geral, o microempresário não vai exportar. Esse aí, muito raramente, esse está muito mais ligado obviamente, ao que está acontecendo no mercado doméstico. Você está falando de uma indústria automobilística, o mercado externo vai mal, mas com um câmbio mais favorável, talvez consiga exportar um pouco. O microempresário aí não vai ter jeito, ele vai depender muito de consumo e consumo não vai ser o motor da economia brasileira. Quem está empregado pode ficar mais atento, deve ficar mais atento, porque por conta das empresas terem que fazer mais economia e cortar gastos, pode cortar empregos, com certeza? Já está acontecendo isso. O nível de emprego está se contraindo. Não é que ele está, se for olhar assim, na comparação com o ano passado, nos 9 primeiros meses desse ano, acho que em 7 a gente observou emprego menor do que do ano passado. O que essas pessoas devem fazer, então, para se manter, além de trabalhar melhor, trabalhar fora da empresa também? Acho que não é tanto uma decisão delas, e essa que é a grande injustiça da história. Você pode ser um excelente empregado, mas se a empresa em si está com dificuldades, vai acabar sobrando para todo mundo. Quer dizer, mas a questão da qualificação é uma coisa que ela pode fazer fora da empresa também, né? Pode ser um diferencial para ela, né? Obviamente não vou chegar lá ao ponto de repetir o conselho da presidente Dilma para uma economista de 50 e poucos anos, mas vai fazer o Pronatec. Terrível aquilo naquele debate, no sentido de que poderia fazer outras coisas também, né? Poderia fazer, mas eu pego o meu caso, né? 51 anos, doutorado em economia, de repente Pronatec pode ser uma solução, mas não. Provavelmente buscar a qualificação talvez funcione para algumas pessoas, mas assim,
nesse intervalo eu acho que não ajuda muito. Você já deveria ter feito. A triste mensagem é essa. Você quer... Tem as coisas que não dá para você fazer na última hora. Você já devia ter feito tempos atrás. E quase tudo na vida é assim. Quando você percebe assim, que precisava, na verdade você já devia ter feito lá atrás. Mas pelo menos se o empresário está ali para para ter que demitir 2 funcionários iguais e perceber que um está procurando melhorar e se qualificar, Alexandre, é uma forma... Mais bem qualificado, mas é quem já mostrou o seu serviço também. Agora, uma outra questão. Você já foi funcionário, não é isso? De alto executivo de bancos privados, alto executivo do Banco Central do Brasil, e você hoje está como consultor, né? Como é que é essa questão? Tem muitas pessoas querendo transitar, de mudar de carreira, não é? Foi uma mudança de carreira para você? Como é que está sendo a experiência de ser autônomo? Foi. Olha, de alguma forma era planejado, quer dizer, eu já estava, quando eu fizesse 50 anos, eu falei, olha, chega, né, porque eu buscar mais qualidade de vida. Essa decisão já tinha sido tomada. O que acontece, eu tinha 48, eu fui demitido do Santander, pelo basicamente um bate-boca com o presidente da Petrobras. E aí eu volto para o mercado financeiro, vou fazer mais um pouco disso, eu vou tentar uma mudança. Eu falei, não, já que eu tinha planejado isso, eu vou fazer uma mudança de vida. Hoje, o meu objetivo assim, não é mais, assim, é realmente ter qualidade. Então eu trabalho perto da minha casa, eu trabalho ainda bastante, né? Ainda tenho uma jornada longa, mas porque eu faço o que eu gosto. Mora em São Paulo? Moro em São Paulo. Loucura que é São Paulo. Não, meu trabalho, meu escritório é 1.500 metros da minha casa. Então eu sou realmente um privilegiado. Eu almoço em casa todo dia. Dá para ir a pé, não? Dá, já cansei de ir. Eu ia de bicicleta, até roubaram minha bicicleta, inclusive. Mas, então... Agora você mudou porque você foi demitido? Ou isso, você falou assim, eu estava programando, mas... Iria acontecer, aconteceu um pouco mais cedo. Aconteceu mais cedo. Agora você deixa todo mundo curioso. Agora, daria para explicar, porque está no último bloco, a gente tem pouco tempo. Mas o que é isso? Que demissão é essa que aconteceu? Porque bateu boca muita gente, não é isso? É demitido porque bate boca. Você era alto executivo do Banco Central e bateu boca com o Sérgio Gabrielli na época. Eu estava no Santander à época e teve uma discussão exatamente sobre as contas fiscais do governo num seminário e eu tenho uma certa dificuldade em manter a boca fechada. E eu fiz alguma piada lá na hora, a plateia riu muito, eu adorei a história, o Zé Sérgio achou muito menos engraçado do que isso, né? E isso aí correu vários jornais, eu falei, acho que eu fiz uma bobagem, e umas 3 semanas depois eu estava na rua. Ele estava na época Ele era presidente da Petrobras. Tá, agora o seguinte... A maior empresa do país. A maior empresa do país. Mas uma intervenção, então, do governo no setor privado? Eu não sei, francamente, sinceramente, eu não acredito nem que tenha sido o Zé Sérgio que pediu a minha cabeça. Eu acho que no caso o Santander entregou de bom grado, assim, eles... Vamos fazer uma média? O Santander é um banco chapa branca, né? Então ele realmente, foi o que eles fizeram recentemente lá com um analista que eles demitiram. Eles não gostam de entrar em conflito com o governo. Agora, para funcionários, para pessoas, vamos pegar esse seu caso, que estão sendo demitidas aí no dia a dia, há de se ter resiliência, não é isso? É muito importante. Como é que foi essa experiência para você e que dica que você daria agora para esse finalzinho de ano, para quem está nessa situação de estar desempregado, e o que tem que fazer para dar a volta por cima? Eu acho que é um pouco difícil. No meu caso em particular, como eu disse, a decisão de mudar de rumo já tinha sido tomada antes e acabou sendo antecipada. Então ela foi relativamente tranquila, né? Não, vou fazer uma outra coisa na vida. Se você está numa fase, alguém que... Eu já estava com 48 anos, né? Então, alguém que está com 30 e poucos... Não, aí é correr atrás. Acho que não é todo mundo que vai fazer a transição para ser consultor, não tem lugar para todo mundo ser consultor. Né? E não necessariamente, eu ganho muito bem hoje, mas certamente não ganho tão bem quanto eu ganhava. Então você tem que estar preparado. Se você quer fazer uma coisa diferente, você tem que saber que vai ter alguns custos. Eu escolhi mais qualidade de vida, menos dinheiro. Não é todo mundo que vai poder fazer isso, não é todo mundo que vai querer fazer essa escolha. Mas eu acho que tem algum momento na vida que a gente vai ter que fazer esse tipo de coisa. Eu quero realmente fazer esse negócio, bater ponto durante
X anos e me aposentar dessa forma, eu vou fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, vou dar mais tempo para minha família, vou ter mais tempo para mim. Eu escolhi o segundo caminho. Eu estou feliz da vida, assim, não sei se funciona para todo mundo, mas para mim funcionou, não tem nada do que reclamar. Que bom, agora você tem até que agradecer, né? Não. O que aconteceu, não é? Para a gente encerrar, quero a sua mensagem aí para o nosso público. A gente fala não só para a TV Mais Ribeirão, a gente fala também para a TV aberta, Canal 9 de São Paulo, capital, e em outras cidades do estado também. E a gente fala para o mundo, porque a gente também tem o nosso programa na internet. Sua mensagem desse final de ano, para esse ano que vem aí. É o seguinte, não tem mal que dure para sempre, tá? Se tem nesse capítulo das negativas, para citar o Machado de Assis, né? Tem tanta coisa ruim, tem acho que um pequeno positivo no final. Com um desempenho desse, muito provavelmente a gente vai ter uma mudança de rumo. Senão, não vai ser agora, mas daqui a 4 anos a chance vai ser muito boa de a gente ver esse país finalmente achando o seu rumo de novo. E acho que essa é a beleza da democracia, que bem ou mal isso aqui funciona. Pode não funcionar exatamente no timing que a gente queria, exatamente, mas ela funciona. Acho que a longo prazo ela funciona. A gente tem que fortalecer as instituições democráticas, porque as correções de rumo aparecem aí. Se você fizer muita coisa errada, eventualmente vão te apiar do governo, vão colocar um outro que está disposto a fazer as coisas certas. Então não percam fé na democracia. Democracia é importante. Ela funciona, pode demorar, mas é a melhor forma que a gente tem de fazer um país prosperar. Alexandre, eu quero agradecer muito a tua entrevista, o tempo que você despendeu para a gente aqui, as suas dicas, suas explicações, sua aula de economia. Muito, muito obrigada. Pois é, você ouviu aí um balanço de toda a economia brasileira, você viu as perspectivas por Alexandre Schwartzman, e agora é ter muito cuidado para cuidar cada um da sua vida financeira também, da sua economia, você como empresário, você como colaborador, você como empreendedor. Nós vamos ficando por aqui, um grande abraço, foi muito bom passar esses programas todos com você, ter contado com a sua confiança, ter contado com a sua companhia. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço para você, um ano novo de muita alegria, de muita felicidade, de muita saúde, de muita paz, de muita, muita realização e de mais do que tudo, muito amor e harmonia na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida, enfim. Um grande abraço e até o próximo programa, com certeza.